O principal motivo de eu estar aqui é para te ajudar a descobrir um novo mercado, o da proteção de dados pessoais. Quem chegou cedo na internet, há uns 15, 20 anos, lembra que existiam poucos sites que faziam venda por aqui, mas simplesmente para eles conseguirem fazer um preço levemente melhor do que o das lojas físicas, elas começaram a crescer e hoje são as maiores do país. Por quê? Porque aproveitaram um novo mercado, que na época era a venda de produtos pela internet. Uma empresa que lança um produto inovador tem diante de si um mercado inexplorado, porque não tem concorrência. Quanto menos oferta existe de um produto ou serviço, maior é o valor dele. Com a LGPD é a mesma coisa. Existem pouquíssimos profissionais qualificados, até porque é um mercado bem novo, bem recente, o que significa que agora é hora de tu ser um pioneiro e construir uma carreira sólida nessa área que é tão promissora. Para começar nossa conversa, eu trouxe essa frase aqui de um político britânico do século XIX. Fernando, o que raios essa frase, dita num contexto completamente diferente, tem a ver com a LGPD? Tudo, porque a verdade dita nessa frase permeia toda uma busca por melhores informações. Isso pode se dar num contexto pessoal. Quando tu quer conquistar alguém, tu precisa conhecer essa pessoa para criar uma estratégia que vá fazer ela gostar de ti. E também se dá num contexto profissional. Tu chegar numa entrevista de emprego sabendo o que os contratantes estão procurando é algo que vai te deixar mais próximo do teu objetivo. Numa reunião com um cliente, tu saber a dor daquela pessoa, o que ela está precisando e como solucionar isso, também é algo que vai te facilitar fechar algum tipo de contrato. No mundo empresarial, na relação empresa-cliente, é a mesma coisa. As empresas só conseguem vender aquilo que os consumidores querem. E para saber o que os consumidores querem, é necessário ter informações. E como uma empresa obtém informações? Através de dados. Normalmente, dados pessoais. Um dado é um conteúdo que por si só não gera nenhum valor. Exemplo, a empresa X tem 200 clientes. O que significa isso? Nada. Ela tem 200 clientes. Fim da história. Mas se eu pegar outros dados, como o fato de que 180 dos 200 clientes são mulheres, eu consigo entender que a forma como a empresa se comunica ou os produtos e serviços que ela oferece dialogam mais com um tipo específico de público. Agora eu tenho uma informação. Então, informação é a ordenação, a organização de dados de forma a transmitir algum tipo de conhecimento, transmitir significado e compreensão dentro de um determinado contexto. Uma empresa precisa de informações para saber o que seus consumidores querem ou precisam, ou mesmo para entender as características do público-alvo que ela já atende, ou que tem um interesse em ser atendidos por ela. E é interessante que a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala sobre dados são empresas de tecnologia como Facebook e Google. E isso não deixa de estar certo. Essas duas empresas vivem de dados. Para nós, os serviços que ela presta são gratuitos, mas a renda deles vem da utilização de dados que eles coletam sobre nós, meros utilizadores gratuitos, e vendem ou cedem o uso para outras empresas. Talvez tu tenha me conhecido por algum anúncio patrocinado. Eu paguei o Facebook para tentar achar pessoas que talvez tenham interesse em trabalhar com a LGPD. Isso é bom? É ótimo, facilita a nossa vida, tanto a minha quanto a tua. Afinal, se tu tá aqui é porque realmente tu tinha interesse nisso. Mas, como tudo na vida, isso também tem que ter limites. E dados pessoais, o que é isso? São dados que se referem a uma pessoa específica. São dados que eu consigo relacionar a algum indivíduo ou identificar alguém. Pode ser nome, e-mail, telefone, histórico de compras, placa de carro e por aí vai. Aproveitando, tu já conhece o Google Timeline? Cara, quando eu descobri que o Google tinha armazenado todos os lugares pelos quais eu já andei nos últimos 8 anos, eu quase caí da cadeira. Vejam quantos hábitos e informações podem ser extraídos desses dados. O Google sabe onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu costumo frequentar, quando eu costumo frequentar, a velocidade com que eu caminho, e por isso talvez ele saiba que eu sou um pouco sedentário, mas enfim. Você tem que concordar comigo que seria bem complicado viver num mundo em que essas informações não fossem protegidas. E a proteção desses dados é um mercado que só tende a crescer com o desenvolvimento de novas tecnologias. E também com a preocupação cada vez maior de se proteger aquilo que diz respeito à privacidade de cada um. Cada vez menos a gente tolera receber e-mails ou ligações de empresa que a gente não autorizou. Mas,
proteção de dados pessoais não tem a ver só com essas empresas gigantescas, porque praticamente todas as empresas tratam dados pessoais. Falar em proteção de dados pessoais não é só sobre tecnologia, é falar sobre a folha de rascunho da empresa, que se tu virar do outro lado vai ter dados de um cliente em uma duplicata, sobre o arquivo dos clientes, e aí os meus colegas advogados vão saber que todo escritório tem uma sala, nem uma sala, às vezes no meio do escritório mesmo, com um monte de arquivos cheio de dados pessoais de dezenas ou centenas de clientes, que qualquer estagiário, no primeiro dia de trabalho, já tem acesso a praticamente tudo. É sobre o funcionário que vai no banheiro e não bloqueia o computador e deixa exposto na sua tela informações e dados pessoais. Sobre o RH, com um monte de currículo em cima da mesa. Sobre backups num HD, numa gaveta lá que ninguém lembra que existe. Sobre o compartilhamento não autorizado de dados pessoais entre empresas. E até mesmo sobre o fiado, anotado num bloquinho no bar aí da tua esquina, com o nome, o dia que tu foi, quanto tu gastou. E até mesmo o salário, o horário que o funcionário dele entrou. Tudo isso são dados pessoais e estão sob a proteção da LGPD. Olhem o mercado que a gente tem pela frente. Porque uma informação um tempo atrás de que na Europa e nos Estados Unidos as empresas gastaram mais de 100 bilhões de dólares para se adequar à lei de dados europeia. Estão entendendo que eu quero chegar? Existe uma demanda muito grande por profissionais nessa área e nem mesmo as empresas estão muito cientes disso. Agora que elas estão começando a acordar e meio tarde, porque uma boa implementação demora alguns meses. Para finalizar, sendo um pouco mais objetivo agora, a LGPD traz normas e exigências que todas as empresas precisam observar. Quem vai atender essa demanda? Eu espero que seja você e eu tô aqui para te ajudar nisso. Existem pelo menos duas formas de trabalhar com a LGPD. A primeira é promovendo o processo de adequação, realizando as mudanças internas necessárias para levar a empresa de um estado de não adequação para um estado de adequação. Após a adequação, a empresa precisa nomear uma pessoa ou uma empresa que vai ficar como responsável pela gestão e pelo monitoramento interno da empresa para ver se ela está realmente adequada. Então, essas duas formas você vai aprender aqui no Novo Mercado. Mas, Fernando, como que eu sei que esse curso é para mim? Esse curso é para 7 categorias de pessoa. Eu tenho certeza que é uma boa chance de tu se enquadrar em alguma delas. Primeiro, esse curso é para advogados. A adequação e o trabalho como encarregado, que a gente vai entender nas próximas aulas, exigem conhecimento e interpretação de uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em conjunto com outras, dependendo do ramo em que tu for trabalhar. Marco Civil, órgãos reguladores, CLT e assim por diante. Além disso, muitos advogados já têm um bom contato com empresas, o que facilita a divulgação desse serviço. Segundo, profissionais de TI. Boa parte do processo de adequação exige conhecimento sobre segurança da informação, sobre processo, sobre banco de dados, sobre movimentação de dados. E isso faz com que nas adequações o cara da TI da empresa seja uma das primeiras pessoas que a gente precisa ir atrás para entender o funcionamento da empresa. Normalmente, ele é quem tem o maior conhecimento sobre como os dados são tratados internamente. Além disso, dependendo da complexidade da adequação ou da ausência de um setor de TI interno robusto em uma empresa, pode ser que você, enquanto consultor, precise efetivamente implementar medidas técnicas para garantir uma melhor segurança da informação. Eu, advogado, não sei fazer isso. Então, ter alguém da TI junto é muito importante durante o processo de adequação. Além disso, assim como os advogados, muitas empresas de informática já atendem empresas, o que facilita o oferecimento do serviço. Contadores e administradores, por também já terem contato com empresas, donos do próprio negócio também são muito bem-vindos. Afinal, em empresas menores, normalmente o conhecimento sobre os processos da empresa ficam centralizados nos donos, que, com certo estudo, podem promover as implementações, as adequações necessárias para garantir a conformidade. Nesse caso, talvez seja necessário ter o contato de alguém da TI para realizar algumas mudanças internas em softwares, em base de dados, e de algum advogado para fazer adequações contratuais. Funcionários que foram destacados para fazer esse serviço vão encontrar aqui muito conhecimento. Também, caso seja um funcionário que não foi destacado, mas quer mostrar proatividade em um assunto que é tão importante, também vai ser muito bem-vindo aqui e certamente vai aprender muita coisa que pode levar
para dentro da empresa. E por fim, quem mais estiver disposto, quem tiver coragem de entrar de cabeça nesse novo mercado. Não existe uma limitação legal sobre quem pode trabalhar com LGPD. Tu pode não ser de nenhuma dessas áreas que eu citei, mas se aprender sobre proteção de dados pessoais e tiver coragem de ir pra rua, de ir dar cara a tapa, de fazer um bom serviço, de preferência com o apoio de alguém da área jurídica ou da TI, tu vai se dar bem.